Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos nessa quinta-feira falando sobre a NFL e falando sobre trocas. Ah, Luiz, trocas? Estamos indo aí pra semana 3. É, rapaz, trocas. Nunca é cedo pra falar sobre trocas na NFL. Nunca é cedo pra falar de trocas na NBA e nunca é cedo pra falar de trocas na NFL. Tudo pode acontecer, a qualquer momento uma troca pode acontecer. E aí, nesse vídeo, eu vou falar sobre 3 trocas que eu acredito que podem ser feitas aí nas próximas semanas, nos próximos meses. E são trocas que seriam muito interessantes para os dois lados, tá? Para os dois lados. Então, vamos aqui falar sobre isso. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro, SWISH10, SWISH10, tudo junto. Você usa esse cupom na sua compra na Centauro e garante 10% de desconto. Então aproveita, usa o cupomzinho, né, que de quebra ainda ajuda aqui o canal. E vambora, vamos começar já com uma troca que mexe com o meu coraçãozinho, que é a troca de Tyreek Hill para o Kansas City Chiefs. E aqui eu vou me restringir a falar sobre o Tyreek Hill dentro de campo. Fora de campo, ele tem, algumas questões bem graves, bem sérias, algumas acusações bem sérias para lidar, tá? Só que aqui eu vou falar sobre o Tyreek Hill dentro de campo. E o Tyreek Hill dentro de campo é um espetáculo. Mesmo não estando mais no seu prime, o Tyreek Hill ainda é um wide receiver de altíssimo nível. Tanto que, jogando com Tua Tagovailoa Washed, jogando com Washed Tua, ele ainda tá conseguindo produzir. Ainda consegue, ter produção. E se tem uma coisa que o Chiefs precisa urgentemente, é de wide receiver, é de velocidade. Xavier Worthy não tem data pra voltar e o Rashee Rice tá suspenso. O melhor wide receiver que o Chiefs tem no momento é o Hollywood Brown, que, pelo amor de Deus, não dá pra ele ser a primeira opção de recebedor pro Patrick Mahomes. Em 2025, não dá. Então o Tyreek Hill seria a chegada dos sonhos pra Kansas City. Estaria voltando, pra casa, pro lugar onde ele é ídolo, pro lugar onde ele foi campeão, jogar de novo com o Patrick Mahomes, voltar a jogar com o quarterback de elite, que ainda tem muita coisa pra fazer ainda. Patrick Mahomes acabou de completar 30 anos, então tem muita lenha pra queimar ainda, menino Patrício. Só que pra essa lenha ser queimada, ele precisa ter um recebedor. Ele não tem. Tyreek Hill chegaria pra isso. E aí você me pergunta, pô, Luiz, beleza, pra Kansas City é maravilhoso, mas e pra Miami? Por que o Dolphins trocaria o Tyreek Hill? Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, ele tá doido pra ir embora. Isso tá nítido. Tyreek Hill com certeza vai começar a forçar uma troca em breve. Se é que já não tá começando a pressionar o front office de Miami. Todo jogo é um chilique, todo jogo ele reclama, todo jogo ele acha ruim, dá um showzinho. E esse Dolphins tá implodindo. Tá implodindo. Hoje, inclusive, joga contra o Bills. A tendência é tomar uma surra. E depois de hoje, se perder, o que é muito provável, eu já não duvido de amanhã sair a notícia de que o Tyreek Hill pediu pra ser trocado. Então, pensando em vestiário, seria interessante pra Miami trocar o Tyreek Hill, porque com certeza ele vai começar a causar nesse vestiário, se é que já não tá causando. Vestiário esse que o McDaniel já perdeu há muito tempo. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto, Tyreek Hill tem 31 anos e tem contrato até 2026. Ele ainda é muito bom, ainda tá produzindo, mas é um wide receiver de 31 anos que o contrato dele termina em 2026. Se Miami trocar ele agora, pode economizar mais de 36 milhões no teto salarial, tá ligado? Então pra Miami, faz sentido trocar o Tyreek Hill e pra Kansas City faz muito sentido pegar ele. E pro Tyreek Hill faz muito sentido voltar pra Kansas City, entendeu? E uma troca que poderia ser feita, escolhinha de terceira rodada de 2026. Kansas City manda pra Miami, Miami manda o Tyreek Hill e todo mundo segue a vida. O Chiefs ganha um wide receiver de alto calibre que já deu certo com o Mahomes. Miami se livra de um problema no vestiário e economiza uma grana. E o Tyreek Hill volta a jogar num time competitivo com um quarterback que, pelo amor de Deus,
tem nem como colocar Mahomes e Tagovailoa na mesma frase. Então, pra todo mundo seria uma troca boa. Então, essa é a primeira troca que eu listei aqui. A segunda troca também é uma troca que eu acho que seria bem legal pros dois lados, que é o quê? Que é Greg Newsome, de Cleveland, sendo trocado para o Dallas Cowboys. Essa é a segunda troca da minha lista. Por que essa troca seria legal? Dallas mostrou nessas 2 primeiras semanas que tem condições de brigar nessa NFC. É um ataque que tá produzindo com o Dak Prescott, tá conseguindo, né, botar pontos, tá conseguindo, né, competir. Quase venceu o Philadelphia na semana 1 e venceu o Giants na semana 2 num jogaço de prorrogação. Então Dallas tem condições de brigar. Só que nitidamente esse time precisa reforçar sua secundária. A secundária de Dallas é um problema. É uma secundária que tem ali grandes nomes, só que é uma secundária que não tem consistência. É a mesma secundária que num jogo cede quase 500 jardas aéreas pro Russell Wilson, né? Pelo fóssil do Russell Wilson, cede quase 500 jardas pro fóssil do Russell Wilson, faz o Russell Wilson parecer o Russell Wilson de 2020, só que numa jogada decisiva consegue uma interceptação maravilhosa. Essa é a secundária de Dallas, uma secundária que consegue big plays, ao mesmo tempo que cede uma tonelada de jarda aérea para qualquer quarterback. Então é uma secundária problemática e o Greg Newsome chegaria para reforçar e reforçar bem essa secundária. Você ter ele junto ali do Diggs, junto ali do Bland, mano, você tem um corpo de cornerbacks bem interessante, bem interessante. E para Cleveland faz sentido trocar o Newsome. O Newsome, ele tá para encerrar contrato, né? E para Cleveland não faz muito sentido renovar com ele, gastar dinheiro com o Newsome. Não faz muito sentido. É um time que tá cheio de buraco, é um time que não vai competir por nada. Mano, deixa o Newsome ir embora, economiza uma grana e de quebra pega um capitalzinho de draft. Porque com certeza dá pra Cleveland pegar pelo menos umas 2 escolhas nessa troca. Dá pra pegar uma 4ª, 5ª rodada em 26 e uma 3ª, 4ª em 27. Dá pra pegar, cara. Então Cleveland economiza dinheiro, pega 2 escolhas de draft, tá ligado? E Dallas reforça sua secundária, reforça a sua área mais carente no momento. Então é outra troca que eu acho boa para os dois times e pro Newsome seria bom. Vai para um time competitivo, vai para Dallas, um puta mercado. Seria bom para todo mundo, tá? Então essa é a minha segunda troca. E para encerrar aqui o vídeo, terceira e última troca é ele, Captain Kirk Cousins, indo para Cincinnati para substituir Joe Burrow, né? Joe Burrow Boy, novamente está machucado, 3 meses fora, lesão no dedo, deve perder cerca de 12, 13 jogos. E hoje a opção que o Bengals tem é o Jake Browning, que, com todo o respeito do mundo, não vai conseguir manter esse Bengals vivo. Né? Se fosse um Bengals com uma defesa um pouquinho melhor, talvez com Jake Browning daria para sobreviver por 3 meses sem o Burrow. Mas como não é o caso, como é um Bengals com uma defesa ruim, vai. Uma defesa frágil. Dificilmente esse time sobrevive a 3 meses sem o Burrow. Temporada deve pro vinagre, a menos que eles consigam um quarterback melhor. E o Kirk Cousins, dentre os quarterbacks possivelmente disponíveis para troca, é o melhor. É disparado o melhor. É um cara que até temporada passada era titular, teve uma passagem maravilhosa por Minnesota, maravilhosa. Não foi tão bem em Atlanta no passado, isso tem que ser falado. Não foi tão bem, tanto que foi movido pro banco. Hoje ele é reserva do Michael Penix. Mas, mano, é indiscutível que, dentre os quarterbacks ali à disposição pra troca, ele é o que tem o maior teto e é o que tem o melhor encaixe com o sistema do Bengals. Né, o Bengals roda um sistema muito focado em passe. Muito passe, pouca corrida, até porque não tem um jogo terrestre tão maravilhoso assim. Então, o Bengals seria um encaixe perfeito com o Kirk Cousins, né? Seria um fit muito legal. Kirk Cousins com certeza conseguiria tirar, né, algo bom do Ja'Marr Chase, do T. Higgins, né? Faria bom uso dessas peças que o Bengals paga uma grana violenta. Então acho que para Cincinnati, o Kirk Cousins seria a salvação. Seria a salvação para esses 3 meses sem o Burrow. Ah, mas o salário do Kirk Cousins é muito alto, é muita grana para pagar, né, para absorver
por um quarterback reserva. Eu concordo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. O Kirk Cousins, ele tá no segundo ano de um contrato de 4 anos de 180 milhões. É muita grana. É muito dinheiro. Só que, velho, tendo o Ja'Marr Chase, tendo o T. Higgins, velho, você não pode desperdiçar esses dois caras. E pra não desperdiçar esses dois caras, você tem que ter um quarterback bom pra substituir o Burrow. Um quarterback que garanta vitórias. E o Kirk Cousins pode ser isso. É amigável ao sistema do Zach Taylor. Ainda é um quarterback que eu vejo tendo potencial para ser titular. E é um quarterback que quer ser titular. Eu duvido que o Kirk Cousins está feliz sendo reserva em Atlanta. Não tá. Ele quer ser titular. Então, eu acho que seria um fit perfeito. E pra Atlanta, faz muito sentido trocar o Kirk Cousins, mano. Trocar o Kirk Cousins libera mais de 27 milhões pra, no teto salarial, tá ligado? Abre mais espaço. E numa troca dessa, com certeza o Falcons pegaria um capitalzinho de draft interessante, né? Uma terceira e uma quinta rodada, né? Pega ali algum jogador jovem ali e tal, pra dar mais profundidade pro elenco. Dá pra Atlanta sair com coisa boa nessa troca. Então, é uma troca que eu acho muito interessante pros dois times, tá? Especialmente para Cincinnati. E é uma troca que deveria ser feita, cara. Cincinnati deveria fazer o investimento no Kirk Cousins. Não é a tendência é eles irem mesmo de Jake Browning, que pra mim é doideira. Mas se eu fosse Cincinnati, eu seria mais agressivo pra tentar salvar a temporada, mano. Não é possível que mais uma temporada do Bengals vai ser desperdiçada. Que mais um ano de Ja'Marr Chase vai ser desperdiçado. Não é possível, velho. Não é possível. Pega o Kirk Cousins, né, sobrevive a esses 12 jogos sem o Burrow, e quando o Burrow voltar, tenta, mano, vai pro playoff, tenta alguma coisa. Mas o que vai fazer com o Kirk Cousins na temporada que vem? Vai ter que pagar ele sendo reserva? Aí depois você vê o que faz, aí você se livra depois, tenta trocar, né? Até é bom, né, você pegar o Kirk Cousins agora, porque ele se valoriza nesses 12 jogos, e aí no off-season você consegue arrumar uma outra troca por ele. Tá ligado? Então, mano, é o que eu faria se fosse o Bengals. Assim como é o que eu faria se fosse Dallas em relação ao Newsome. E se eu fosse Kansas City em relação a Tyreek Hill. Concorda? Discorda dessas trocas que eu sugeri? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E tamo junto, gente. Tamo junto, fiquem bem, grande abraço e tchau.